já era assim anteriormente, mas com o Dorival isso é muito mais forte, que é um Flamengo que você tem pelo centro a grande virtude. Isso não quer dizer que não vai criar jogadas de gol pelos lados, é a cobertura curta, você não vai barrar o teu adversário o tempo todo. E hoje ainda tinha o Vidal. Então você tinha o Vidal, você tem a Arrascaeta, você tem Everton Ribeiro, você tem o Pedro lá dentro, você tem o Gabigol cruzando bola do lado, que ocupa bem o corredor, agora que ele está por dentro e passa Rodinei. O Gabigol não teve o corredor direito, hoje ele fez muito bem. Fez muito. Então você tem um Flamengo... Não era aquele losango tão... Mas você tem um Flamengo com uma... Por quê? Porque você tem um Flamengo com uma virtude gigantesca pelo centro e o cara, você bota um terceiro zagueiro, você bota 3 caras no meio. Você não pode deixar Arrascaeta, Everton Ribeiro, Vidal e Gabigol começarem a jogar, porque é uma característica do Flamengo. Tem times que com posse de bola, necessidade de posse de bola e todo o tempo do mundo não vão conseguir trocar passes no centro. Por quê? Não é característica. O jogador vai pegar e vai para dentro. Sim. Característica. Nesse Flamengo, cara, se você vacilar, eles ficam. E aí tem infiltração e tem finalização de Pedro, tem cruzamento e o Flamengo teve uma baita paciência quando passa o Rodinei. É um cavalo chegando na linha de fundo, é um negócio Bela absurdo. Partida, né, dele. Negócio absurdo. Que tem, assim, como o Birner, era um jogador que tinha que evoluir. O Rodinei, quando lá atrás, no Flamengo, não dessa etapa, alguns anos atrás, qual era o grande problema dele? Voltar e fechar uma linha de 4. Às vezes ele que dava, ele estava atrás dos zagueiros, ele não entendia a linha de impedimento, ele não se ligava, ele dava condição. E tinha que arrumar isso. Se você não consegue isso se arrumar... aprende. Totalmente. Você não ensina o jogador a driblar, provavelmente, você não ensina alguma coisa, isso você aprende. Não, melhora um pouco, Há controvérsia sobre tudo isso hoje. Deus. Mas dá para ajudar. Não, melhora, mas ensinar. O Rodinei não fechava a linha, cara. E hoje ele melhorou defensivamente e ofensivamente falando, o cara passa. É o sistema. O cara passa, fica na frente dele. Então, assim, eu acho que é legal olhar para o Rodinei, porque o Rodinei venceu uma batalha dura. Não é que ele já ganhou, mas assim, dura. Dura com torcida, dura com crítica. Dura com... Foi emprestado. Voltou. Não, duríssima. Meteu gol contra. E aqui, ó, para entrar em parafuso a cabeça, assim, entra fácil. E acho que ele não tá nem aí, cara. Mas eu conheci ele pessoalmente, não sei se vocês também tiveram essa oportunidade. Ele é de um astral fora do comum. Verdade. Fora do comum. Eu acho que essa característica, Calçade, esse aspecto ajuda muito ele. Do cara. Exatamente, né? Um cara se ele fosse gostam dele. Isso. É que você tocou nesse assunto. Né? E eu me lembrei poderia, porque você disso. tem todas as possibilidades num grupo. Todas. E todas dentro do mesmo ser humano, às vezes. Né? É que esse astral eu acho que ele é uma coisa dúbia. Ao mesmo tempo que ele vai ajudar você a apanhar e levar razoavelmente de boa, em algum momento no futebol você precisa ficar bravo. Você precisa ficar bravo. Não dá para jogar. Essa alegria fora quer dizer que lá dentro o cara tá rindo. Não, tomei uma caneta. Ai, que alegria. A impressão que eu tinha é que ele levava o futebol de um jeito competitivo e muito leve. Hoje eu tenho a impressão que ele fica um pouco mais tenso na medida que a tensão é positiva nos jogos, e a gente tem visto isso principalmente nos jogos mais importantes, ele tem feito a diferença. Ele está num time gigante. Sabe o tamanho do time. Sim. Exatamente. Você bota a camisa 10 e outras mais pesadas, o Brasil está cheio de camisas pesadas, mas a hora que você põe, você fala... Claro. Sabe Ele era a terceira opção até pouco tempo. Pois é. Mas é o cara que não pode errar. Dorival? Não, esse não... Porque aqui tem muito isso também, e aí não é exclusividade do Flamengo. Tem uma lupa assim, ó. Tem uma lupa sempre assim. Então, se você tem um time com 10 jogadores de altíssimo nível e um que não é de altíssimo nível, por mais paradoxal que seja, o que os caras vão exigir mais é desse cara. Porque, assim, já vai ter aquela predisposição de Vamos dizer... dar exemplo? Não, esse cara não é jogador para esse time, nesse... Eu estou falando de maneira geral, tá? Vamos dar exemplo de jogo de hoje? Aquela bola no poste que era o Rodinei, não o Gabigol. Sim. E o time eliminado.
Mas não precisa, mesmo com ele classificado, Rodinei, aí era o Gabigol tudo bem. Mas quando ele fez um gol contra, não lembro exatamente qual jogo. Vamos pro Dorival? Por exemplo. Seria pau nele. Dorival? Aí o Dorival Júnior, 25% de chance para cada equipe nas semifinais. Ele não vai falar. Mas não é ele que vai falar isso, né? Tudo bem, mas pode falar e eu ficar quieto também. Tudo bem. Eu adoro o Dorival. Imagina o Dorival ali, olha, tem 90 Não, ele falou. e os outros 10 se dividem em Tem 3. 80, tem 10 pro Corinthians, 10 pro É que tem formas diferentes de você discordar. Você discorda do que ele falou, da postura dele? Percentual. Eu acho que do outro lado, meio a meio. É. Do lado dele, o Flamengo, se pegar o América 85-15, 90-10, se pegar o São Paulo... Mas você acha que ele deveria? 30 Você acha que ele São deveria? Paulo. Você acha que ele deveria falar isso ou não? Não deveria. Ele falou que ele tem que falar. Ah, sim. Então, sim. você não discorda. Eu tô falando que eu tenho que falar também, eu acho. Assim como se Quem você, decide quem tá vendo. assim como se você perguntar pro adversário dele, seja São Paulo ou América, ele não vai falar que ele tem a mesma chance que o Flamengo, não ganha nada com isso. Claro. É absolutamente normal. Até mesmo antes do jogo acontecer, né? O Flamengo Até é mesmo, o time mais forte, sobrevivente na Copa do Brasil. Então, não há como não tratá-lo como favorito. Sendo uma Copa e não um campeonato, em que um detalhe, uma expulsão, um gol perdido. Hoje, um gol perdido poderia ter mudado tudo. Arbitragem. Pessoal, E ele tem uma agenda cheia. Copa do Brasil, Libertadores, Brasileirão. Eu acho que o maior mérito do Flamengo hoje, passando rapidamente por isso, é que o Filipão conseguiu dar ao jogo a cara que ele queria. O jogo ficou tenso, ficou... assim, um pouquinho acima do que a gente está acostumado a ver no futebol brasileiro. A primeira meia hora não teve muito jogo, né? Isso, que é exatamente o que o Filipão gosta para tentar... mas era isso deixar o mesmo gol. que vocês esperavam do Ali era Atlético, um time que estratégia. está na semifinal da E o Libertadores Flamengo da ele conseguiu América lidar com também? isso muito bem. Era isso? Não, até Do porque... Atlético. O que se esperava do Ele podia ter Furacão? montado um time com mais construção, com um pouco mais de saída de jogo, mas ele optou por montar um time ali com 3 jogadores que pegam muito no meio, 3 zagueiros, tentar pressionar a marcação. Era... Passou isso aqui dele não empatar o jogo. Então, não, pros eu pênaltis. não diria nem empatar, porque acho que é verdade, você tem Eu razão. digo pelo placar. Mas eu foi diria, 1 a no 0. segundo Ele não tempo, o criou, Flamengo volta bem melhor do que o Atlético Paranaense, né? Os 20 minutos iniciais do Jogou segundo. mais no ataque. O Flamengo estava com O gol volume que ele não quando- tinha o mostrado gol quando até saiu então. estava maduro. Agora, no primeiro tempo, embora eu concorde com tudo que foi dito, que é claro que aquilo é estratégia do Filipão, inclusive acho que o time deu uma abusada nas faltas ali, né? Pegou duro, chegou algumas chegadas mais duras e tal. Enfim, foi uma estratégia que tem a ver com a escolha do Filipão, mas apesar disso, o Atlético conseguiu chegar também. O Atlético conseguiu criar algumas chances dentro do que foram as chances na primeira etapa, né? As chances do primeiro tempo, elas não foram muito claras. Aí eu só discuto a escolha dele pelo Pablo, porque acho que não é pegar no pé do Pablo, não, mas eu acho que todos os últimos jogos que a gente tem visto do Pablo, eles não têm justificado a escolha dele para ser um cara, inclusive, né, para esse tipo de jogo que ele optou por ter hoje. O Pablo, para jogar de costas, ele é engolido pelos zagueiros. Exato, ali, cara, exatamente. Não é a posição dele. Não tem o que fazer. E mais um detalhe, a gente sempre critica, falamos já hoje um pouco sobre arbitragem. Eu quero elogiar a arbitragem. O jogo difícil para o árbitro. Klaus. Jogo difícil para o Klaus. Klaus Ele vem conseguiu muito conduzir o bem. jogo sem que o jogo ficasse muito picado, porque algumas coisas, obviamente, ele tem que marcar. Ele conseguiu conduzir a partida na maneira certa, não teve exagero nos cartões, não teve omissão nos cartões, na minha maneira de ver. Conseguiu adotar um critério o jogo inteiro. E esse era um jogo no limite para um árbitro mais fraco perder a mão do jogo. O Birner, eu estou plenamente de acordo com você, mas é incrível como a gente vê muitas vezes as mesmas pessoas que defendem uma arbitragem de Premier League no Brasil, né, aquele deixando o jogo rolar, deixando que as chegadas mais duras façam parte do jogo, exigindo que o Klaus tivesse terminado o primeiro tempo com 11 cartões amarelos, quer dizer, então... Não dá, entendeu? Para ter arbitragem, para trazer arbitragem de Premier League, tem que trazer a índole, né? O comportamento. Você não dá para separar desse jeito. Você traz o árbitro de Premier League aqui, ele não sabe... Lembra quando o Fará, Eduardo Fará, que foi presidente da Federação Paulista, começou a trazer árbitro de fora? Castrilli. Era um alemão, era um árbitro famoso. Era um árbitro bem famoso. Eu estava dentro de campo, num jogo do Campeonato Paulista, aqui pela ESPN. Cara, saiu uma confusão. O árbitro não conseguia acessar a briga. Ele não tinha acesso à briga. É verdade. Ele não tinha por onde chegar nos jogadores na briga.
Ele não sabia. Não sabe como lidar com isso. Ele não sabia lidar com aquilo. Ele desconhecia aquilo. Então, assim, é muito bonitinho falar, tem que trazer a arbitragem da Premier League para cá. Traz a Premier League para cá e manda a nossa arbitragem junto com os jogadores para lá. E vai ver o que vai acontecer. Helmut Krug, Calçade. Exatamente. Eu estava dentro de campo, eu falava, cara, o cara não consegue chegar. Ele não consegue chegar na confusão, porque o bolo não. Muito diferente. Não, é muito diferente. É um pacote inteiro, né? É um pacote todo. No mundo, sabe, no papelzinho é fácil. Eu gosto muito de discutir personagens e hoje está se apresentando aí o Pedro para a gente discutir. Marca um golaço, classifica o time com esse gol de bicicleta. E os dias estão passando, a Copa do Mundo está chegando e a convocação também. E está mudando para ele. Vai ser convocado. Tá mudando vai ser convocado? Tem jogos em setembro. Novos ventos. O rubro-negro vai se chatear porque vai ser agora durante a temporada. Mas vai ser. O Tite deixou bem claro aqui no resenha, né? Vai ser chamado. Assim, para bom entendedor, pinga a letra, né? Ele falou sobre característica e tudo mais. É uma característica dele. Só o Pedro mas essa é a questão, porque eu acho que se tivesse um cara comendo a bola no futebol brasileiro, jogando como beirada ali, jogando pelo lado, esse cara não ia. Ele não ia, ele não tinha a possibilidade de estar na Copa do Mundo. Não tem espaço. Como a gente está falando de um centroavante que a gente sabe há muito tempo que tem muita qualidade, mas que jogava pouco, a verdade é essa, ele jogava pouco, a gente está falando de um cara que tem enormes chances de estar na Copa do Mundo. Eu imagino que ele vai ser convocado, sim, em setembro. O aumento da lista. Está em cima. A característica desejada. E o momento, cara, assim, isso. Ele deixou claro, né, Calçado, que os 3 a mais são do meio pra frente. Futebol é uma loucura, né? Porque... O técnico precisa chegar no meio do Gabigol, Até pouco tempo atrás, o Pedro era, assim, a característica do Pedro, ela é necessária e desejada. Que é de um jogador realmente, ele manda ali na área, ele sabe olhar. O Calçado gosta, tem faro de gol. Não, isso eu nunca falei. Não gosta? Faro de gol? O odor das redes. Eu acho que quem deve estar lamentando é o Matheus Cunha. Deve estar lamentando essa... Porque é o cara que, teoricamente, era alternativa para essa posição, mais com característica de centroavante. Ele é melhor como definidor de jogadas ali na área. E tem um negocinho que muda tudo, né, no futebol. Porque é difícil convocar jogador para a seleção, porque todo mundo quer jogador. Então teve a época do Hulk. Tite era um louco porque não levava o Hulk. Aí o Hulk deu uma queda. Bem lembrado. Sumiu. Essa turma sumiu. Aí teve a galera do Rafael Veiga. E eu não estou diminuindo desses jogadores, eles são extraordinários. Apenas que você precisa ter um equilíbrio nessa história de chamar ou não chamar o jogador. Porque senão você está montando uma seleção nova, você parte do zero toda a convocação. Então, teve também o Rafael Veiga. Aí o Scarpa fez assim. Rafael Veiga deu uma baixadinha, a turma do Rafael Veiga desapareceu. Agora, o Pedro, ele não tinha... O cara não jogava. Ninguém podia pedir a convocação do Pedro. Você fala assim, o Pedro não está jogando, ele é um grande jogador, mas onde é que está o brilho, onde é que são os gols? E agora, se você pega os números, a interferência do Pedro, a partir do momento de chegada do Dorival no Flamengo, com gols mais assistências, está batendo quase um gol por jogo. Então, assim, é gigante. Com o aumento da lista e a necessidade de ter um jogador assim... É uma loucura não chamar. Eu acho que dificilmente ele vai ser titular, mas o técnico precisa chegar em algum momento na Copa do Mundo. Mas vai entrar. Eu preciso de um jogador com essa característica. Mas vai entrar muito. A seleção sabe. Ela olha assim, primeiro você vai procurar onde? No primeiro escalão do futebol, que não é o nosso. Né? Exato. Você não achou lá? Vamos olhar com calma. É isso. Então, eu acho que é um caso muito claro aqui. E aí é bom lembrar só, né, Bertozzi, que a gente teve nesse final de semana, inclusive, a entrevista do Gabriel Jesus, que vai, para mim, ele vai para a Copa do Mundo, né? Ele vai. Ele vai, mas por tudo que ele faz, taticamente, etc. e tal. Mas ele dando na entrevista a João Castelo Branco falando que, cara, agora ele é 9, agora ele é centroavante. E ele quer ser no Arsenal esse centroavante. Que é uma declaração muito diferente das declarações que o Gabriel Jesus deu nos últimos anos todos, inclusive aqui no Bola da Vez. Porque ele sempre falou que preferia jogar pelo lado, preferencialmente pelo lado esquerdo, mas com o Guardiola estava jogando muito bem pelo lado direito, e agora ele se auto-intitulou também um 9. Então, ele pode até ser visto também com esse 9, como este 9 para a seleção.
mas características diferentes da do centroavante, da do cara mais Só como para complementar o Pedro Ivo. Não, eu vou colocar na tela. Vai colocar? Pode ser? Então, vamos colocar na tela, embora. porque nós recebemos o Tite aqui, vocês conversaram com ele e algumas coisas importantes foram ditas, como vocês mencionaram aqui, e o Tite hoje falou, e ali, olha, a Rádio Globo, agora há pouco, né, ele disse, olha, abre aspas, não vou fugir da pergunta. Pedro tem característica muito especial para enfrentar times com linhas baixas. Tem que ter opção de jogador com essa característica na seleção brasileira. Basicamente o que ele disse aqui no resenha. É isso, né? É isso. Quase com as mesmas palavras. Confirmou, ele né? reitera. É o chamado convocou. O nosso Pedro está na já seleção. está garantido. Então, o nosso Pedro Ivo já está garantido. Que copia os palpites do Facincani sempre aqui antes das rodadas do Campeonato Brasileiro.